pole e o lose. Game over. Hasta la vista, baby. Aperte start logo. Confira comigo no replay. Tá perdendo de 3-1 e tá falando ainda. Aperte start logo, vamos jogar. Soneca, feliz ano novo, cara. Feliz ano novo pra você também. Muitas felicidades. E muita química. Isso, vamos lá, galera. Hoje nós iremos falar sobre forças intermoleculares. Continuando a matéria do ano passado, que é sobre ligações iônicas e covalentes. Isso mesmo. Nas forças intermoleculares vai acontecer uma atração eletrostática entre moléculas, como o nome já fala, intermoleculares. É isso mesmo, né? Ela é autoexplicativa? Isso. Então, galera, preste bastante atenção. Forças intermoleculares são atrações, são as forças que unem moléculas. Essas forças são sempre de caráter eletrostáticos, ou seja, a atração entre cargas positivas e negativas. O primeiro tipo de interação intermolecular que nós iremos ver agora é conhecido como dipolo induzido ou forças de London, às vezes também denominado como forças de Van der Waals. Bom, esse tipo de interação ele ocorre entre moléculas apolares. Se você não recorda o que é uma molécula apolar, veja aí os últimos vídeos. O hidrogênio e o hidrogênio, aqui é o H2, nenhum deles é mais eletronegativo do que o outro. Aqui, entre esses átomos, existe uma nuvem eletrônica que está perfeitamente dispersa entre eles. Bom, então ela não cria polos, porque a nuvem eletrônica está dispersa perfeitamente, é uma molécula apolar. Agora imagine o seguinte, quando uma molécula dessa, que tem essa nuvem eletrônica, se aproxima de outra molécula idêntica, o que vai acontecer aqui, ó, vou representar de azul o núcleo dos hidrogênios. O que vai acontecer é uma repulsão entre as nuvens eletrônicas e isso vai fazer com que a nuvem eletrônica se desloque e crie-se polos, ou seja, criem-se dipolos. Então continua aqui, ó, os núcleos do hidrogênio, só que devido à repulsão eletrônica, o que acontece é que essa nuvem eletrônica aqui, ela se desconfigura. Aqui está talvez exagerado, né? Não sei. Mas o que acontece é que a nuvem eletrônica se concentra mais de um lado, fazendo com que a molécula crie um polo negativo, onde tem uma nuvem eletrônica maior, e um polo positivo, onde tem uma nuvem eletrônica menor. A mesma coisa aconteceu na outra molécula, positivo, negativo. Bom, acontece o seguinte então, na aproximação dessas moléculas, elas criaram dipolos. Mas esses dipolos não foram feitos pela aproximação molecular? Então ele é denominado um dipolo induzido, porque ele foi criado por indução, por aproximação de cargas, a molécula se tornou polar. Levemente polar, mas se tornou polar. E aí existe uma atração eletrostática entre essas moléculas. Essa atração eletrostática entre essas moléculas acontece entre uma molécula que tem dipolo induzido e outra molécula que também tem dipolo induzido. Então isso aqui é uma interação intermolecular do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Tá vendo que as duas moléculas criaram dipolos por indução? Dipolo induzido, ou também denominado forças de London. Em outra força, a gente tem como dipolo-dipolo, onde acontecem moléculas polares, porque há uma diferença de quantidade de cargas em determinados polos. Por exemplo, temos aqui o HCl, ou seja, por causa disso aqui, é uma molécula polar e faz com que a nuvem eletrônica esteja dispersa, que é diferente das moléculas apolares. No caso aqui temos hidrogênio e temos o cloro. E temos aqui os nossos dipolos, tanto positivo quanto negativo. O negativo porque tem mais cargas negativas e o positivo porque está com deficiência de cargas
negativas. Por causa dessa diferença de polos, acontece um lado ser negativo, outro lado ser positivo. Mas dentro de muitas moléculas, eu dei o exemplo de duas aqui, mas a gente sabe que são várias moléculas interligadas no mesmo montante. Colocamos aqui, ó, uma molécula que tem um polo negativo, se ligando por uma força intermolecular, sendo atraída por uma molécula que está com um polo positivo. Mas essa molécula também tem um polo negativo. O que ela vai fazer? Essa parte negativa vai atrair outra molécula com um polo positivo. E por aí, sempre vai. Fazendo com que esse emaranhado de moléculas estejam presas umas nas outras por essa força intermolecular que a gente chama de dipolo-dipolo. Essa força é mais forte que a força que o tio Soneca explicou, que a gente chama de dipolo induzido. Ok? O último tipo de interação intermolecular que nós temos aqui é as ligações de hidrogênio, antigamente conhecida como pontes de hidrogênio. As ligações de hidrogênio ocorrem em moléculas muito polares, mas quando a polaridade na molécula é muito intensa. Essa polaridade muito intensa ocorre quando a gente tem um elemento muito eletronegativo ligado ao hidrogênio. Os elementos mais eletronegativos que a gente tem é o flúor, oxigênio ou nitrogênio. Quando um desses três estiverem ligados diretamente ao hidrogênio, essa molécula tem a possibilidade de fazer ligações de hidrogênio. Então basta você lembrar, ó, FON ligado a hidrogênio, ligações de hidrogênio. Agora preste atenção. Na molécula de água, você não tem aqui oxigênio ligado a hidrogênio? O oxigênio faz parte do FON? Faz. Então, FON ligado a hidrogênio vai fazer ligações de hidrogênio. Aqui, o oxigênio ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Ele puxa os elétrons em sua direção, criando, então, um polo negativo aqui em cima, bem intenso, porque ele é muito mais eletronegativo, e polos positivos aqui embaixo na molécula. Outra molécula de água vai acontecer a mesma coisa, olha lá. Polo negativo, polo positivo. Beleza. Agora, entre cargas opostas, o que acontece? Isso mesmo, cargas opostas se atraem. Então essa carga negativa que está no oxigênio vai atrair a carga positiva do hidrogênio. E isso daqui vai ser chamado de ligação de hidrogênio, que são as interações mais fortes que ocorrem entre moléculas. Essa interação ela é muito forte, fazendo com que as moléculas tenham uma certa dificuldade de ser separadas. Tem a ver aí com a tensão superficial da água, que a gente vai falar mais pra frente para vocês. Galerinha, temos aqui mais uma força, tá? Essa força a gente chama de interação íon-dipolo. Qual que é a principal característica disso? Entre uma molécula totalmente neutra fazendo uma interação com um íon, tá bom? Isso aqui a gente colocou um exemplo como Cl- e a água, tá bom? O polo positivo da água vai interagir com o íon, no caso aqui Cl-, porque aqui é um íon negativo. Se tivéssemos um íon positivo aqui nesse meio, seria interagido com a parte negativa da água, que seria o oxigênio, fazendo uma interação íon-dipolo. Essa interação íon-dipolo é a mais forte das que já estudamos nesta aula. E para encerrar, vamos aqui relacionar as forças, né? Grandezas e relacionar uma força crescente. Isso, qual delas é mais forte, qual delas é mais fraca? Bom, abre aqui um pouquinho, ó. Dipolo induzido é a interação onde os polos são menos intensos, né? A molécula é apolar, tem pouco polo, então é a interação mais frágil entre elas, é a que se rompe com maior facilidade. Logo em seguida temos o dipolo permanente. Dipolo permanente é conhecido somente como dipolo-dipolo. Isso. Né? Onde as moléculas são polares, então tem um pouquinho de força a mais do que as moléculas apolares. Isso. Quanto maior polaridade, maior interação intermolecular, maior atração eletrostática.
as ligações de hidrogênio, que a polaridade é mais intensa, as moléculas são muito polares, como eu disse para vocês. E por último, os íons dipolos, onde a coisa é muito mais intensa. Isso. Porque há, de fato, cargas totalmente relacionadas ali. Isso, um íon com que houve transferência total dos elétrons, como a gente estudou nas ligações iônicas aí. Então, galera, essa é a nossa aula de hoje. Fiquem atentos, porque é um conteúdo que cai bastante. E na próxima aula falaremos sobre ligações metálicas! Disputa de pênalti. Não dá pra não, velho. Desculpa.